boa tarde. Eu vou incluir no meu currículo que eu estou quase pedindo cidadania pernambucana. Terceira semana seguida de Recife, isso porque eu tinha vindo acho que em julho, junho, não faz muito tempo não. Bem, acho que deve ter gente já cansada de me ouvir. Mas, enfim, e aí me perguntaram, Fabiana, o que você vai falar? Eu falei, bem, vou falar o que está acontecendo, não tem como ser diferente. E, além de tudo, eu vou ter que falar, acho que mais rápido do que eu já falo rápido, porque eu tenho meia hora. Então, é o seguinte, eu vou precisar da ajuda para cronometrar meu tempo e vou precisar da apresentação que eu... Bem, e aí... Vamos ver, está tudo em ordem. Quem tiver sono, colocar umas xícaras de café bem grande, né? Não tem xícara de café, xícara de chá, pode tomar café, enfim. Espero não dar sono para ninguém, porque esse cenário é bem emocionante e todo mundo deve estar sentindo o que está acontecendo. Por onde começar? Eu vou começar com o internacional, que eu acho que é mais fácil, dar menos dor de cabeça para a gente falar do Brasil. Eu nem estava falando muito mais de internacional, mas o fato é que a economia global deu alguns tropeços, algumas... preocupações, eu acho que cabem algumas menções. A primeira delas é, como vocês ouviram, a minha área de especialização é a China. E esse ano eu vou para a China faz 7 anos, enfim, já foram quase 10 vezes na China. E esse ano eu vou de novo, mas esse ano eu vou ficar um tempo a mais, porque o negócio está tão complicado que eu acho que eu vou precisar de mais alguns dias lá para entender. Vou agora dia 20. E estou negociando o preço de passagem, porque é impressionante. Uma agência de turismo me propôs o dobro do preço da outra. Eu falo, como pode? Eu entrando no site, eu consigo o preço melhor do que todas, né? Então, tem uma briga ali de lutar pelo ajuste fiscal do Bradesco, né? Eu estou fazendo umas coisas outro dia. Onde você para o carro? Eu falei, eu paro na minha mãe, que é perto do banco, que eu não preciso gastar estacionamento. Ajuste fiscal do Bradesco para todo mundo colaborar. Bem... E aí, o que acontece da China? A China, para ser bem rápido, depois, se vocês quiserem, um dia a gente fala só sobre a China. As coisas mudaram. Na China também existem Renans e Cunhas, e o governo, em especial o presidente Xi Jinping, que vinha com uma figura muito forte e que todo mundo imaginava que seria um reformista e iria repensar a China, perdeu o apoio dos ministérios e principalmente dos governos locais, no momento em que ele resolveu fazer também ajustes e calibragens. Então, à medida que ele reconhece que a China estava, de fato, fazendo ponte que saía do nada e não levava a lugar nenhum, que tinha excesso de imóveis, que tinha uma bolha imobiliária e que tinha excesso de dívida, começou a fechar um monte de torneirinha. E qual que era a lógica? Eu fecho essas torneirinhas, mas eu abro a torneirinha da reforma, porque a reforma inova o país, repense e tem novas fontes de crescimento. A primeira parte ele conseguiu fechar as torneirinhas dos setores de construção e indústria. Estão crescendo alguma coisa como 2%, 3%. Por isso que o preço de minério cai e vai continuar caindo. Por isso que o modelo de pensar a China mudou, né? O setor de serviços cresce, mas não compensa esses outros motores. E a lógica do mundo era ver a China vendendo, produzindo e não consumindo serviços. O chinês usando celular não ajuda o mundo. O chinês construindo prédio ajuda o mundo. Então, o impacto da economia chinesa hoje sobre o mundo também é diferente, com essa questão política de que as reformas não estão avançando. Resumo da história: a China cresce menos, vai continuar crescendo menos. Eu, de certo modo, as pessoas dizem, a Fabiana é chinesinha, porque eu defendo algumas coisas, mas eu tenho que reconhecer agora que o crescimento é menor. Então, qual a implicação para a gente? Venda de soja e proteína vai continuar crescendo e tem um mercado potencial enorme para o Brasil. Agora, minério de ferro, ciclo de metálicas e petróleo, esse ciclo mudou. Então, o preço de commodities para baixo nesses mercados, principalmente. E mais, né, outro dia um cliente me disse, Fabiana, até tempo atrás, eu conseguia comprar em Vietnã, Taiwan, por preços mais baratos do que a China, porque a China também ficou mais sofisticada, ficou mais cara, não vendia só bugiganga. E o que acontece? Como não está vendendo no mercado local, excesso de capacidade, a gente sabe muito bem que é excesso de estoque, o que você faz? Preço caindo. Então, a China vai ter a capacidade de exportar a deflação para desovar seus produtos, e isso acaba atrapalhando as indústrias, não só brasileiras, mas as indústrias do mundo todo, que vão ser invadidas novamente, continuam, né? Mas vai ter uma força adicional de produtos chineses, hoje em dia de melhor qualidade, de melhor tecnologia, mas a preços mais baratos. Por quê? Isso na minha primeira viagem para a China. Eu cheguei numa siderúrgica visitando, e ingenuamente perguntei como o Brasil consegue produzir minério
trazer para cá, vocês produzem o aço, e o aço volta para o Brasil mais barato do que a gente consegue produzir lá no Brasil. Aí ele me disse, a gente não precisa ter lucro. Né? Então, a lógica, obviamente, são de empresas estatais, e que, para manter emprego, segura preço ou opera ali no 0 a 0. Uma empresa privada que quer crescer, e as empresas estatais deveriam pensar da mesma forma, deveriam ter lucro. Mas a lógica chinesa, como a lógica de outros países também, é de preservar o emprego e usar as estatais como um instrumento de política. Pois bem, então, essa é a lógica da China. Cresce menos, nossas exportações em quantidade de minério estão caindo, o preço despencando, e o preço de agrícolas está caindo, mas aí tem a ver com São Pedro, não tem a ver com nada além disso. As condições climáticas foram ótimas nas últimas safras, tanto aqui no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Está sobrando comida no mundo, sobrando grãos, então os preços de grãos no mundo estão caindo. Aí você fala, o preço da comida no Brasil não está caindo. Não, depois, se quiser, a gente fala que tem proteína. Aí teve São Pedro aqui fazendo preço de in natura, o vilão desse ano é o preço da cebola, 160%, e teve um efeito também que o supermercado levou o choque do aumento de preço de energia elétrica, que tem na sua composição um peso relevante, e evitou que a queda do preço de alimento para o consumidor final acontecesse. Então, uma coisa é para o supermercado, outra coisa é preço no atacado, no Ceasa. Bem, se a China vai mal, não é quebrada, a China não quebra, não é risco sistêmico, como nos Estados Unidos em 2008, mas é uma desaceleração significativa. Você tem alegrias e notícias boas vindas dos Estados Unidos, a ponto de se questionar o que acontece hoje com esse MP bolha. Será que, de fato, a economia americana está tão boa assim? Bem, ontem a Yellen, presidente do Banco Central, disse está bem, mas ainda não tão bem, mas dezembro vai estar bem. Então, dezembro começa a subir juros, provavelmente nos Estados Unidos. Já tinha muita gente que imaginava que subiria juros agora, ontem, na reunião, mas na eleição nos Estados Unidos é interessante que todos os diretores, não vem nominalmente, mas todos os diretores do Banco Central dizem a sua estratégia. E aí fica claro que a grande maioria dos diretores, os que votam na decisão, já disseram que vão optar por aumentar a taxa de juros em dezembro. Alguns já queriam ter subido ontem, outros acham que não tem que subir, enfim. Mas a grande maioria está sinalizando para dezembro. Ou seja, tem subida de juros nos Estados Unidos contratada, a economia americana bem, e com a implicação direta para a gente, dólar vale mais, o real vale menos, e da China também é a mesma coisa, quando o preço de commodities cai, e aí o mercado é completamente irracional, a China quebrada, preço de commodities para baixo, a China não vai comer nunca mais, e preço de agrícolas também cai. Esse é meio que o raciocínio direto. E China fraca, o Brasil é um desastre. E aí, enfim, isso ajuda a explicar parte da perda de valor do real, mas o movimento global é esse. O dólar mais forte, os países emergentes mais fracos, tendo que fazer um monte de lição de casa, especialmente aqueles que dependiam do ciclo de commodities, porque commodities não é só produzir, é uma cadeia de investimento significativa que tem atrás. Não é à toa que você entende hoje que o estado de Minas Gerais é o segundo estado que mais destrói emprego no país, porque o preço de minério a 150 fez abrir várias minas. A $50 a tonelada, nem a Vale está conseguindo produzir minério em Minas Gerais, está transferindo só para Carajás. Então, você tem toda uma lógica, quando você acompanha a venda de caminhão, é tudo ligado. A América Latina, a história é muito parecida. E aí, uma pergunta, enfim, para onde vai o euro, né? Só para aproveitar de moeda. Como o jogo é desenvolvido versus emergentes, o euro continua forte. E a Europa passou pelo teste, que era a Grécia. Era tão dado que o Brasil ia ser rebaixado quanto a Grécia ia sair da zona do euro, mas a Grécia não saiu da zona do euro, está lá firme, forte, vai fazer ajuste, vai sofrer, vai ter discussão, vai ter gente que vai ter briga no Congresso, Senado, como qualquer lugar, como aqui, como foi Portugal, como foi Espanha, como foi todo o ciclo de ajuste da Europa, mas aguentou o tranco. Então, a relação dólar-euro vai ficar nesses 1,15, mais ou menos 1,13, e se a gente ouvia que talvez os Estados Unidos tivesse ficado muito caro para viajar e a Europa menos, esquecem. A Europa continua cara, os Estados Unidos continuam caro, e depois até mostro, aqui tem dica de agência de viagem, onde ficou menos caro para viajar, já adianto. A Rússia, se quiser arriscar a Rússia, antecipar a Copa, ou a Colômbia. A Colômbia ficou relativamente barata, porque a moeda colombiana perdeu quase o valor do peso do real. Então, o peso colombiano também desvalorizou. Então, enfim, fica essa dica. Só os números.
Números não, a vida está tão difícil que a gente começou a resolver desenhar, né? E aqui, em que fases que a economia global se encontra? Talvez os Estados Unidos estejam na última fase de recuperação, ou seja, pronto para subir juros. A Europa na penúltima fase, que eu disse, passou pelo teste da Grécia, continua difícil. Hoje a gente trocava uns e-mails sobre a situação de Portugal, que também sofreu muito para fazer ajuste, e teve CPMFs da vida, previdências, enfim, Portugal está melhor, mas ainda não está bem, enfim, então é essa sensação, o desemprego continua alto, mas está caindo, e a China não é uma crise, mas é a primeira fase de um modelo que a gente vai conhecer, que a China, falando no celular e não construindo prédio, quais são as implicações para o mundo, né? A China comendo mais, comprando menos carro, né? Então, só para pôr números, as vendas de veículos na China crescem 3%, as vendas de celular crescem 40%. Então, essas velocidades, quais são as implicações? Pensando para o Brasil, depois da apresentação fica com vocês. Eu vou dar uma de Otávio de Barros, que é meu chefe, que pula uns slides, porque o tempo é curto. Mas, pensando em Brasil, quais são os principais produtos exportadores brasileiros? Soja, minério, petróleo, celulose, carne, e tem um pouquinho de veículos, e que isso vem caindo, porque a Argentina resolveu comprar agora tudo da China e não do Brasil. Então, essa cara, quais são as implicações? Eu olho o preço do petróleo, é bom ver em gráfico, era mais de $100 o barril, vem para 50. Eu olho o preço do minério, a gente chegou a cobrar dos chineses $168 a tonelada, e hoje, se eles pagarem 50, a gente está feliz. E a soja, aqui por questões de oferta, você vai ver o mesmo gráfico para milho, para trigo, chegou a $14 o bushel, hoje a 10. Então, são quedas significativas que ajudam a explicar o movimento do real e dão uma dinâmica diferente. Bem, vamos para o Brasil, e, de fato, o Brasil é mais difícil ainda. Eu fiz um desenho mais simples ainda, que eu quase fiz no papel e depois escaneei e coloquei. Por onde começa? Bem, esse é o problema, né? Em reuniões hoje do Departamento Econômico, senta todo mundo, cada um cuida de uma dessas caixinhas e diz quem começa. Começa com câmbio, começa com fiscal, começa com atividade, aí todo mundo começa com a China, a China é a culpada. Então, eu começo com a China, o cenário tem começado com a China. Mas a China é uma pequena parte da história. A história central começa com ajustes. O Brasil estava desequilibrado, em todos os sentidos. Alguns exemplos. Salários crescendo acima da produtividade. Você marcar uma entrevista com um estagiário para trabalhar no Departamento Econômico do Bradesco, que não é qualquer lugar, enfim, não é porque eu trabalho lá, mas não é qualquer lugar. Quem está estudando deveria querer trabalhar num lugar desse. Você marca a entrevista e fica esperando o candidato e liga. Tá tudo bem? Você chegou? Não estou indo. Como você não está indo? Não, mas eu não vou fazer entrevista. Você não avisou? Ah, não deu tempo. Você não vem? Não, não quero, obrigada. Né? Eram situações parecidas que todo mundo passava, ou seja, era difícil de encontrar gente para trabalhar, quando encontrava, cobrava uma coisa que você falava assim, peraí, vale tudo isso? Ou as pessoas se dedicavam muito pouco ao trabalho, o salário caía do céu e tudo parecia assim, milagroso. Né? Nesse sentido, também foi o consumo. Eu brinco, mas a pura verdade foi essa, a gente quis tudo ao mesmo tempo. Então, o celular com a conta de celular, a internet com a conta da internet, a TV com a TV por assinatura, o carro, o seguro do carro, o estacionamento, a manutenção, o combustível, a viagem, a festa, a academia, a nutricionista, o pilates, o pet shop, o condomínio do prédio, né? E restaurante ainda no final de semana. Então, e querer lazer e tudo mais. Não coube, não dá para fazer tudo a vida inteira. O ano que reforma a casa ou compra apartamento não troca de carro. O ano que troca de carro não reforma a casa. O ano que dá festa não viaja. O ano que viaja não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Algumas pessoas até podem, mas essas pessoas em geral não fazem, porque sabem que as coisas têm que ser equilibradas e tudo tem sua hora, né? Então isso era um desequilíbrio. O brasileiro se alavancou, né? E não era um endividamento no banco, era aquela sensação de que eu termino o mês e não consegui pagar tudo. Porque essas contas vinham e vêm todos os meses. E aí você fala, por onde eu começo a cortar? Aí, enfim, depois a gente chega ao problema desse ano, corta tudo de uma vez. Não é bem assim também, né? Então, não é ano de nada. O que você vai ficar fazendo em casa, assistindo televisão, e cancela o plano lá da TV por assinatura, vê se dá para cortar alguma coisa? Bem, esse era um outro ajuste do mercado de trabalho e do consumo. Né? Um outro ajuste, eu falo de uma maneira bem simples, mas era isso. Miami não pode ser tão perto e tão barato como parecia. Tinha alguma coisa errada. Você jantar em Paris, com vinho sobremesa e não sei o quê,
é mais barato do que o Brasil. Peraí, não pode ser, não pode ser. Então, esse desequilíbrio da moeda também era evidente. Como também não pode o preço da gasolina ser controlado para ajudar a inflação. Como o preço da energia elétrica não pode ser controlado para ajudar a inflação. A energia subiu, pagou, não choveu, fazer o quê? O sistema é desse jeito. Então, os ajustes de preços administrados também precisariam acontecer. E tinha um ajuste, esse o maior, o mais difícil, doloroso, que se chama ajuste fiscal. De fato, os últimos anos, não é mentira, é verdade, vocês podem pegar os dados, é discurso do governo, mas é verdadeiro, a carga tributária caiu no Brasil, na esfera federal, porque nos últimos anos houve um entendimento equivocado de que cortar imposto iria estimular consumo ao limite, ou seja, corta e compra carro eternamente. Chega uma hora que você fala, não dá, né? Ou vou comprar geladeira todo ano, não dá. Então, houve uma mudança, uma isenção de tributos que comprometeu a arrecadação. Não foi só isso, né? Houve o uso de bancos estatais, de BNDES, para além do que se deveria. Então, é o que a gente chama de parafiscal. Houve gastos excessivos, Bolsa BNDES, como tiveram outras bolsas, né? E, no limite, foi se criada uma mentalidade de uma, desculpem, mas de meia entrada no Brasil. Né? Meia entrada social, meia entrada de custo do capital, meia entrada, desculpem também, de isenção de LCI e LCA, e uma série de outras meia entradas. Eu vou para Brasília pedir um favor para o meu setor não está bem, o estoque está subindo, eu vou mandar embora, por favor, reduz o IPI, e assim por diante. Uma série de distorções. Eu não consigo competir com o produto importado. Aumenta a tributação, protecionismo, etc. Então, foi se apagando assim, um monte de incêndio, e se criou um novo incêndio com tudo isso. Então, o ajuste fiscal ele é muito complicado, dadas as distorções dos últimos anos, né? De reduzir a carga tributária e agora ter que recompor com uma atividade frágil, com uma imprevisibilidade setorial de regras e que afetou a expectativa e criou esse monte de histórias que a gente poderia passar aqui o resto da tarde achando desajustes da economia brasileira. Ou seja, são desajustes fiscais, mas também são desajustes da moeda, de preços, de mercado de trabalho, de produtividade, enfim, tem N razões para tudo isso, mas esse é o fato, precisava fazer tudo isso. E aí, esse ano, tiveram 2 eventos novos, porque isso de economia a gente sabia, o Brasil já passou por várias crises, sabe-se como consertar, o mundo inteiro sabe que tem que reduzir despesa e aumentar imposto, e é mais fácil aumentar imposto do que reduzir despesa em qualquer lugar, em casa, inclusive. Né? É mais fácil a gente achar novas fontes de receita do que cortar e abrir mão do que tinha no passado. Isso era fácil. E esse era o nosso cenário na virada do ano. Tiveram 2 elementos, como eu disse, completamente imprevisíveis, que o economista não sabe, talvez nem ninguém saiba, é que houve uma crise política. Né? É só olhar o câmbio. O câmbio, eu lembro, 2,60 eu comprei em janeiro. Né? Parece uma coisa assim, não vai voltar nunca mais, mas houve. E aí teve a eleição do Congresso, Cunha, e o câmbio foi embora, não voltou mais. Então, aquilo é um símbolo da crise política. Os partidos, entre os partidos, enfim, não há harmonia nenhuma. Me desculpem, acho que ninguém está preocupado com o Brasil. Está todo mundo preocupado com o arranjo político dos próximos anos ou da próxima eleição. É isso, é o jogo ali entre os partidos e dentro dos partidos. E aí fica difícil. Você tem um excelente ministro, a gente reclamava do anterior, tem um dos melhores, se não o melhor, hoje, mas não consegue trabalhar, porque o Brasil criou, nos últimos anos, isso vem desde a Constituição, um mecanismo de rigidez de despesa. 90% das despesas do Brasil tem carimbo ou são ligadas, por exemplo, metade disso à Previdência. E a Previdência dependeu do salário mínimo e, felizmente, o brasileiro está vivendo mais, só que essa conta tem que ser paga por quem está vivendo mais também. Né? E a população resiste muito a tudo isso. E, obviamente, nenhum político quer propor uma reforma da Previdência, que não vai resolver agora, mas vai resolver, tem que resolver. Então, o ajuste fiscal se bateu nisso. E teve uma outra variável, se chama Lava Jato, que teve data para começar, mas não tem data para acabar, e que, enfim, ninguém é contra a corrupção, mas o que tem que se reconhecer é que o setor de óleo e gás parou e a cadeia de construção parou. Então, você tem uma importante cadeia brasileira que está parada. A cadeia de óleo e gás, por conta da Petrobras, dava 15% do PIB. Uma série de investimentos, inovação, tecnologia, recursos externos, etc. E tal.
Não tem. E o setor de construção, ou direta ou indiretamente envolvido, também paralisado. E, para fechar a história, não é só na esfera federal que esses problemas federais estão acontecendo, esses problemas fiscais. Ontem a gente começou a mapear a quantidade de tributos estaduais que está acontecendo, a ponto de... o economista tem que achar tudo. O preço de zoológico no Distrito Federal subiu 400%. Né? Então, assim... Vamos achar receita, aumentar a tarifa a entrada do ticket do zoológico. E assim nós vamos achando possibilidades. Rio Grande do Sul é um que está aumentando tributação porque está numa situação extremamente fragilizada. Ou seja, e aí? O que eu faço? Entro em desespero, pânico, e aí a bolinha vermelha, não dá para sair desse lugar, eu não tenho o que fazer. E aí, de fato, a população brasileira entrou em pânico, a ponto de... semana passada eu vou à manicure no sábado às 7h30 da manhã, porque é a hora que dá tempo é a hora que não tem ninguém, enfim. Aí semana passada a minha manicure falou assim, Fabiana, é a melhor economista que existe. Ela falou assim, Fabiana, você vai fazer o que hoje à tarde? Eu falei, nada, eu ia descansar. Você não quer vir tomar um cafezinho aqui à tarde no salão, porque é a hora que está mais cheio? Vem dizer que o Brasil não acabou, que as coisas não acabaram e que dá para atingir o cabelo, né? E assim, eu não estou pedindo muito, faço uma unha, porque é o pior, estão vindo, tomam um café e não querem fazer nada. Não, hoje não, hoje não. Aí eu fui, né? E aí, Fabiana, ela é economista do Bradesco, ela apresenta, é minha economista, porque o ano passado eu já disse, as coisas vão ficar difíceis, então você tem uma atitude mais poupadora. E ela, toda semana, tira um dinheirinho e já está com o dinheiro ali guardado. E outro dia eu falei, não fale para o seu marido. Falou, não devia ter falado que tinha o dinheiro guardado, porque ele já teve ideias, né? Bem, aí fui eu no salão à tarde, no sábado, tomar o cafezinho e falar da economia. Aí uma me fala assim, uma senhora, a inflação está em 15, disseram que vai a 20. Não está 15 e não vai a 20. Vamos entender a inflação. Aí eu comecei, energia, o ano que vem não vai subir, o preço de alimento está caindo, com essa situação difícil, o preço de aluguel está caindo. Aí uma falou assim, eu consegui negociar o preço do meu aluguel. Caiu, o preço de aluguel caindo, é uma coisa que a gente não imaginava. Eu falei, então, isso não vira inflação? As coisas estão difíceis. Aí uma virou e falou assim, mas e o câmbio? Então, o câmbio vai ser repassado para o preço final. Ou não compra produto importado, ou o que está acontecendo, as empresas estão com estoque tão elevados que não estão conseguindo repassar preço. Isso é um fato. Então, a inflação ano que vem vai ser menor. Não vai despencar, porque as coisas continuam acontecendo. Aí, uma falou assim, mas me disseram que não é para gastar nada. Eu falei, o que você faz da vida? Ela falou, eu sou enfermeira de UTI. E eu falei, tá gente sendo mandada embora no hospital? Não, tem vaga aberta. Eu falei, então você não vai perder seu emprego. Eu falei, então você pode gastar. Qual o problema de gastar? Aí ela falou assim, então estou indo agora comprar umas calças. Umas não! As que você precisa, né? Não precisa gastar umas calças. E eu falei, o juros subiu, crédito ficou mais caro. Então, você tome cuidado ao tomar crédito. Bem, eu saí de lá, enfim, fiz a minha palestra de economia para o mundo real. E aí você vê o pânico das pessoas que estão se comportando como desempregadas. E quem se comportar como desempregado, o desempregado ficará. Então, minha provocação é assim, o desemprego está subindo, alguns setores estão piorando e piorando feio, mas o desemprego vai chegar a 10%, é feio. Mas 90% continua empregado, o que está fazendo? Está esperando o mundo acabar. Então, existe um pânico disseminado na imprensa, a crise, o boletim da crise, eu vim ouvindo no rádio, o boletim da crise. Que crise? Calma aí, tem situações difíceis, tem uma crise política, isso tem, mas a população está aqui, a gente tem que trabalhar, tem que buscar. Então, o que eu percebo é que o setor privado, desculpe a palavra, está começando a cansar. Né? E enche a paciência a crise, porque ninguém está aqui para viver de crise. Tem meia dúzia que vive da crise, mas a outra grande parte vive de trabalhar, de produzir, de encontrar negócios, de encontrar oportunidades. Então, assim, é um exercício diário de falar, eu não estou na crise. Eu mesma, em casa, comecei a cortar um monte de coisa. Meu marido, você vai perder seu emprego? Eu falei, acho que não. Tem um monte de gente para perder antes de mim lá no departamento. Eu sou produtiva, eu pago meu salário. Então, por que a gente não pode ir ao restaurante no final de semana? De fato, eu posso ir ao restaurante no final de semana. Aí, outro dia, eu até falei, semana passada. Aí, a gente resolveu fazer um jantar em casa, receber vários amigos, e eu não tinha um monte de coisa em casa. Aí, eu peguei uma segunda-feira, na hora do almoço, saí comprando na internet. Aí, me liga, seu cartão de crédito está bloqueado, porque você gastou demais. Aí, eu falei, poxa, a hora que eu gasto, não posso gastar. Bem, então,
Todo esse elemento de confiança é fundamental. A gente depende do noticiário de Brasília, que vai continuar ruim, qualquer que seja o cenário, vai continuar ruim, mas tem que ter uma mobilização do setor privado de falar, peraí, eu estou aqui fazendo a minha parte, nem que seja a minha parte, desculpem, aumentar imposto, pagar mais imposto, vai ter jeito. Eu, ao final do ano passado, aqui estive em Recife também, eu disse, esse ano vai ser do franguinho grelhado e salada. Além de frango grelhado e salada, não temperem a salada e nem o frango, porque é difícil, não tem jeito, engordou mais do que devia, ou assume que é gordinho e aceita ser rebaixado e pague o custo disso, que não é bom, dá para se evitar o segundo rebaixamento e o terceiro, porque não é dado, né? Não é porque a gente é rebaixado que será rebaixado eternamente, isso é ruim para o país, tem que se lutar, e, infelizmente, nessa hora, não confundam o seu objeto de desejo com o seu objeto de análise, uma coisa que você gostaria e outra coisa que é possível. Bem, como a maioria não pensa como eu, parou de gastar, parou de fazer tudo, a economia está indo para baixo, o câmbio foi para cima, a inflação fica no meio do caminho e juros têm que ficar nesse patamar por um período prolongado, porque já que não vai ter PIB, pelo menos não tem inflação, né? Então, é aguentar que juros em meados do ano que vem caem. Meu tempo praticamente já acabou. Eu vou passar nas projeções, que é a bola de cristal que todo mundo espera do economista. Bem, a primeira é a taxa de juros. Ela fica em 14,25 e cai para 12,5 ano que vem, quando a inflação começar a dar sinais de alívio. Ali, mais ou menos, para abril, para maio, e cai para 12,5, não dá para cair muito mais do que isso, não. O ajuste fiscal, duro, dolorido, tem que ter CPMF, desculpem, é um imposto terrível, que banco só perde com isso. Mas não tem outro imposto que você vai somando que você chega num número parecido com a CPMF. E o arranjo foi, propõe 0,20, porque os governos vão querer 0,18. E aí vai ter apoio de todo mundo, vai no Congresso, e é assim que acontece. É assim que acontece. Mesmo assim, a gente está dizendo, o que o Levy quer de 0,7 não vai dar. Não vai dar tempo, não vai dar, não vai conseguir tudo. Então, 0,1 vai recompondo pouquinho de pouquinho. Vejam a reversão rápida. Nós gerávamos primários de mais de 3%. De repente, desandou, e agora, para recompor, não é fácil. Nesse meio do caminho, não tem PIB. PIB cai 2,7% esse ano, cai 1% ano que vem. Os investimentos caem 10%, 2%. O consumo, que é esse pânico, né, de que não é ano de fazer nada, cai 3% e cai 1% ano que vem. O desemprego sobe, e sobe de verdade. Infelizmente, eu gostaria de pular esse gráfico. Eu digo que está subindo esse ano. Desemprego, estoque e pedido de apresentação de economia. 50% de aumento de pedido. Eu até sugeri ontem, vou sugerir para o private também, transformar isso num produto, porque banco está difícil de vender um monte de coisa, ninguém quer tomar crédito, ninguém quer fazer nada, mas quer uma palestra de economia, uma está na cesta de serviço. Mais do que isso, vai cobrar, e a gente vai ganhar dinheiro com palestra de economia. Mentira, mentira, enfim, não, aí ninguém vai querer. Bem, já estão querendo ouvir notícia ruim, ainda se pagar, não dá. A outra forma de olhar em termos de geração de emprego formal, liquidamente o Brasil destrói mais de 1 milhão de empregos este ano. O Brasil precisa criar todo ano 1 milhão para absorver quem entra. Então, esse ano já ficamos devendo 2. O ano que vem vai ficar ainda zerado. A renda vem desacelerando. Isso é renda de quem está entrando no mercado de trabalho. Quando você compara quem entrou em julho deste ano com quem entrou em julho do ano passado, o ganho salarial é de 6%, com a inflação de quase 10%, é uma perda significativa. Quem está empregado ainda tem algum poder de barganha para tentar recompor parte da inflação. Essa é uma pesquisa que o Bradesco tem com 4.000 clientes, que são empresas que são nossos clientes, e nos disseram, olha, em média, estou reajustando 8% a folha neste mês. Com a inflação de quase 10%, é perda real de salário esse ano de 2,5% e cresce 1% o ano que vem. As vendas no varejo caem quase 7%, ficam zeradas o ano que vem. E quem mais sente? Veículos, móveis eletrodomésticos, e aí quem fica bem ainda cresce é farmacêutico e cosmético, porque não se escolhe ficar doente, e a última coisa que se poderia nessa hora não poder comprar um remedinho para dor de cabeça ou uma gripe no final de semana. E o que fica meio parado, nem cresce nem cai muito, vestuário e comida, porque isso nunca cresce nem cai muito. O que mais sente, de fato, é crédito e produto de maior valor agregado. Quando se vai para o setor de serviços, a história é um pouco parecida, mas menos intensa.
O que vai bem no Brasil? Tem coisa que vai bem. O agronegócio cresce 2% esse ano que vem. O setor de serviços cai, como eu falei, mais ou menos que nem consumo. A indústria não seria. E a atividade de construção civil, essa cai feio, quase 6% esse ano e 2,5% ano que vem. Um mapa. Esse mapa é difícil de entender, mas eu vou explicar, e ele é extremamente importante. A gente vai até escrever um texto, porque nem sempre eu estou aqui para explicar a tabela. É para ter um pouco de ideia regional e setorial. Como estão os setores e as regiões no Brasil? Bem, vocês devem estar procurando vocês. A maioria aqui é do Nordeste. A região Nordeste é a segunda que mais destrói emprego. Quando o número é vermelho, é que você mais destrói do que cria emprego. Ou seja, tirando o Sudeste, que tem ABC ali ligado com setor automotivo, que tem petróleo e gás e que tem mineração, a região Nordeste que mais destrói. E chama a atenção que é o setor de construção que mais sente aqui na região Nordeste. Dos quase 130 mil empregos destruídos, 90 mil estão no setor de construção. Quem vai relativamente bem, ainda você vê números, o setor de comércio ainda aguenta, porque essa é uma região que tem muita dependência de funcionário público. E aí, salário de funcionário público, em geral, é mais estável, e o emprego também. E quem vai menos pior, Centro-Oeste e Sul, principalmente por causa do agronegócio. O material fica com vocês, depois, se vocês quiserem, olham com mais cuidado, porque meu tempo já acabou. As últimas variáveis. A inflação fecha em 9,6 esse ano, 5,9 o ano que vem, ou seja, não tem nem 15 nem 20 lá que a enfermeira dizia no salão. E a inflação vem desacelerando. Dos 15, ela tem quase razão. Começo do ano, a inflação, no primeiro trimestre, em termos anualizados, chegou a 15. E depois vem desacelerando porque os reajustes foram ficando para trás. A inflação, ano que vem, vai cair. Essa é a única certeza que a gente tem. Está tão ruim que a inflação vai cair, inflação caindo, juros caindo, e a vida inteira, juros para baixo, inflação para baixo, foi choque positivo para as pessoas e as empresas. Então, isso explica a recuperação do ano que vem. Aqui a abertura, e aí a última variável, a mais difícil, a mais constrangedora, e que tem para todos os gostos. Para onde vai a taxa de câmbio? Bem, o preço justo hoje seria 3,20, 3,30. Isso é quase um desafio dizer, ninguém acredita. Outro dia alguém me disse que era 2,37. Não sei, 3,37. Não sei, é 3,20, 3,30, né? Mas não está, e não voltará, e não está há muito tempo. Então, a gente jogou fora todos os modelos que diziam que isso era verdade, porque não é mais verdade. E tentamos encontrar uma variável. Qual a variável que hoje explica, de fato, o câmbio? Tem uma, que se chama dívida PIB. Ou seja, o mercado olha a situação fiscal e diz: o Levi não vai conseguir, ou não vai conseguir tudo. A conta é muito grande, vai demorar para a gente melhorar. É verdade. Tudo, exceto o fato que o Levi não vai conseguir. Alguma coisa ele vai. Tudo também não vai conseguir. Então, o mercado olha isso, e qual seria o câmbio justo hoje para isso? 3,70. A gente está em quase 4. É estresse do estresse do estresse. É mais do que um rebaixamento, é muito mais. É medo, é pavor, etc. O que a gente está dizendo é que, à medida que as coisas se equacionam, por exemplo, uma CPMF não vai 0,20, vai 0,38, as coisas vão passar. E assim, a gente enxerga que ao longo do segundo semestre, agora, na verdade, do quarto trimestre já, ou seja, agora outubro e novembro, as coisas vão dar uma acalmada, e aí o câmbio volta para esse novo fundamento de 3,70. É hoje quase um desafio falar isso, porque o que eu mais recebo são projeções de 4,10, 4,20, 4,30, 4,50, até a gente até brincando de 5. Aí é chute, gente, desculpa, é chute, né? Não é um que a gente não chute, mas a gente fez conta, e a gente não consegue chegar nada acima de 3,70. Se continuar ruim ou se piorar, aí vai embora. E não é chute. Aí, de fato, é. Então, quem está chutando 4, 4,20, 4,50, etc. e tal, é porque está chutando que as coisas vão piorar muito, muito mais. A gente acha que chegou no limite. E não só no Brasil, mas no mundo inteiro, quando se chega no limite, se chega a uma tentativa de solução. A Europa foi isso. A Europa testava, aí aprovar. O que a gente acha é que a gente está chegando bem no limite, ou próximo dele. A gente pode estar errado, enfim. Câmbio é muito constrangedor. Outro dia eu tive uma virose, fui para o hospital e falei para o médico, ele: vai para casa, toma uma aguinha, água de coco, se não melhorar, qualquer coisa você liga. Eu falei: eu
não tem vergonha na cara em dizer isso? Porque eu tenho, quando eu digo de câmbio, né? Porque a gente erra. Você não sabe o que você está dizendo, né? Eu disse que eu era economista, etc. e tal. Ele falou assim, de fato, virose, a gente não tem confiança nenhuma do que a gente está dizendo. Virose é um nome genérico e tal. Então, é isso. Desculpem, mas eu tenho que ser honesta. O câmbio é uma variável que a gente tem muito pouco controle, mas a conta que a gente fez é que 3,70 é um preço justo se as coisas se acomodarem. E a última, que é a dica de viagem, né? A moeda brasileira, nos últimos 12 meses, foi a segunda moeda que mais perdeu valor no mundo. Outro dia tinha uma propaganda, venha conhecer o Canadá, porque o Canadá ficou mais barato. É mentira. Não ficou tão mais barato, não. E aí, só provocação, existe um índice que chama DXY, está ali entre Hungria e Japão. O que é esse índice? É o dólar em relação à cesta de moedas. Ou seja, se a gente tivesse seguido só o movimento do dólar, a gente deveria ter perdido o valor de 13%. Se a gente, por exemplo, tivesse pego o efeito de China, aí você olha Nova Zelândia e Austrália, 30%, e a gente perdeu 70%. Ou seja, é muito dever de casa não feito. E é por isso que a gente acha que essas coisas param de piorar, a moeda cede um pouquinho. Mas esquecem os patamares de 3,20, 3,30. Miami, de fato, agora ficou longe de vez e ficou caro. Vamos conhecer outros lugares no Brasil. Tem um monte de lugar no Brasil para conhecer. Nós já percebemos alguns setores, como de têxtil, que começam a refazer os parques aqui no Brasil. E, por que não? Vai comprar roupa brasileira e não mais chinesa. Melhor ainda. Então, essa é um pouco da cara do cenário. Acho que a gente tinha 15 minutos, mas eu devo ter passado, então uns 10 minutinhos de pergunta. Mas antes das perguntas, meu e-mail, se vocês precisarem de qualquer coisa, a apresentação vocês vão ter acesso. E nosso site, o DPEC, o Departamento Econômico do Bradesco, tem um site que se chama economiaemdia.com.br, que tem uma série de materiais à disposição, até bola de cristal até 2023, às vezes a empresa precisa de cenário de longo prazo, enfim. Está lá, como a gente enxerga até 2023, e se precisar de qualquer coisa, só não deixe o telefone, porque eu não fico na minha mesa. Então, vocês vão ligar e vão achar que eu não atendi. Chega. Perguntas, se tiverem, eu estou aqui à disposição. Obrigada. Isso, a gente tem agora... A gente tem agora, eu já vi algumas pessoas levantando, vamos tentar colocar uma ordem. A gente tem agora um tempo para perguntas para a Fabiana. Fabiana, uma coisa que eu fico muito assim intrigado, como já usaram a palavra aqui, o que tem de especulação nesse dólar, na verdade? Que tem, a gente sente que tem, porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Ele sobe 2%, em 10 minutos cai 2%, alguém ganhou bilhões. Então... consegue mensurar isso? Consegue ter uma conta, tecnicamente falando, isso aqui é o dólar legal, aqui para frente é a especulação? Tá. Bem, como eu disse, a vida inteira o real respondeu a algumas variáveis. O dólar no mundo, preço de commodities, diferencial de juros, porque, afinal, os juros no Brasil é o mais alto no mundo, e um prêmio de risco, ou seja, a gente não é perfeito. E dá 3,20, 3,30. Ou seja, tudo acima disso foi especulação. Em cima de quê? De um fiscal que não ia dar certo. Aí o fiscal dando médio certo, e a gente jogou todas essas variáveis fora, diz que 3,30 é um preço mais do que justo. Acima de 3,70, você imagina, você é um gestor de uma carteira ali em Nova York, não tem nada a ver com o Brasil, não tem empresa nenhuma, não tem parente nenhum, não tem emoção nenhuma, você está ali fazendo conta, aí você vê um monte de noticiário ruim do Brasil. Vamos lá. A equipe econômica errou. Enviou um orçamento que não era o melhor que tinha. Aí revisou a meta, depois revisou a meta de novo, e depois me diz que o orçamento é negativo. Jamais você vai dizer que um orçamento é negativo. Não se faz isso, né? Se você não sabe, eu vou saber. Se você, governo, diz, eu não tenho mais nada para fazer, não tenho mais nada para cortar, mais nada para arrecadar, game over, então game over. Você vai ser rebaixado, e não só rebaixado, você merece um prêmio de incompetente, né? Então, aí o câmbio foi. Então, assim, houve motivos para se especular contra o país. Mas é especulação. Agora, esse gestor que está lá, ele quer ganhar dinheiro. Está certo ele, né? Ele está ganhando dinheiro, só que a maioria está perdendo. Então, é uma coisa que, desculpem, de novo, né? Sem separando, na verdade, objeto de análise com seu objeto de desejo, né? A própria presidente diz, quem torce contra, não ganha, ninguém ganha com isso. Você tem que torcer a favor do país. Está lá, acabou. Enfim...
pode pensar numa outra alternativa, mas você tem que fazer a sua. Só que o especulador não faz isso. E tem muita gente ganhando dinheiro, não só em juros, mas não só em câmbio, mas em juros, em outras coisas. Enfim, o mercado de câmbio é o mercado mais líquido do Brasil, você entra e sai fácil. É o mercado mais líquido da América Latina. Então, se você quer apostar contra a América Latina, você usa o Brasil. Ou seja, o câmbio é o veículo que melhor funciona. Aí, além de tudo, o Banco Central não fez quase intervenção nenhuma, deixou o câmbio ir. Né? E por quê? Porque, se ele, de fato, fizer isso agora, ele vai levar uma burdoada, desculpem ir direto ao ponto, do mercado. O mercado vai dizer, você vai queimar 10 bi de reserva, você vai queimar 100 bi agora, você vai queimar 150 bi, porque o fiscal não está resolvido. Então, enquanto as coisas não acabarem no fiscal, o Banco Central não vai fazer intervenção, não vai dar uma acalmada. No dia do rebaixamento, ele até fez uma linha, mas você compara com outros bancos centrais do mundo, não houve intervenção. É isso, 3,20, 3,30 estaria de bom tamanho, 3,70 já é uma situação bem ruim, mas justa, dada a nossa situação e a dificuldade de se reverter rapidamente isso, mas 4,50... Vai ter gente que vai conseguir provar fazendo conta. A gente não conseguiu. Eu sei que é difícil hoje vender esse cenário de que o câmbio vai apreciar, mas a nossa provocação de que está completamente fora de fundamento. Pergunta rápida. O seu cenário econômico está considerando continuidade de Dilma ou rompimento? Eu sabia que ia ter essa pergunta. É continuidade do cenário atual. Né? De novo, uma coisa é objeto de análise, objeto de desejo. A gente tem uma capacidade zero ou negativa de prever um cenário como esse, e, por isso, a gente ouve uma série de analistas políticos que o mais pessimista atribui 40% de probabilidade de um impeachment. Não é um processo trivial, não é um processo fácil. Né? A gente tem a memória do Collor, mas foi um evento completamente diferente. Não é assim, eu não quero, eu tiro. Não é assim, né? Não é assim numa empresa, não é assim num país, não é assim em casa. Eu não quero mais minha mãe, mando minha mãe embora. Não é assim. Né? Então, assim, tem um pouco de institucionalidade nas coisas. E parece que a gente coloca de uma maneira que não tem institucionalidade. Então, não é um cenário fácil, não estou dizendo que ele não é impossível, mas o nosso cenário é um cenário de permanência do atual governo entendendo presidente, o vice-presidente, esse é o arranjo. É um arranjo de não caos, mas é um arranjo de enfraquecimento e baixa governabilidade, em que nós vamos ter esses altos e baixos e a dependência de pessoas técnicas como o ministro Levi, de acordos com o PMDB, que não é fácil também, com uma oposição pela oposição do PSDB, que vota contra, mesmo sem avaliar se é o país ou não, e o próprio partido, que também do atual governo, o PT, que também não está... Enfim... Ninguém está muito afim de nada. Talvez, você é radical, mas talvez a única pessoa que apoia o ajuste fiscal do ministro Levi seja a própria presidente, porque não tem outra alternativa. Então, é um cenário de permanência, mas um cenário frágil. Isso temos que reconhecer, é um cenário frágil, que vai ter esse monte de indas e vindas, até uma sensação meio que aí a provocação de cansaço do setor privado e dizer, espera aí, são só vocês que mandam nesse país ou a gente também manda? Porque, afinal, é a gente que trabalha e paga tudo isso daí. Então, parece-me que tem que ter esse arranjo para a gente chegar... Bem, vivos nós vamos chegar nos próximos anos, mas bem... Muito bem, não. Né? A gente não vai chegar a Gisele Bündchen, não. A gente tem que chegar, enfim, o que a gente é. Ninguém é perfeito, ninguém é modelo, mas chega ok. Não pode chegar em frangalhos também, não. Tá. Deixa eu só chegar o microfone. Boa tarde. Recentemente, a gente escutou o Roberto Setúbal dizer alguma coisa parecida com o que você disse. É um discurso de banco para dizer se mudar vai piorar, é melhor deixar como está, vencer pelo cansaço. Eu digo assim porque você colocou um quadrinho vermelho numa das telas de confiança. O que me parece que o que mais falta com todas essas crises é uma relação de confiança. E se a gente não confia nada nesse governo, como é que a gente vai querer que eles permaneçam mais 3 anos e pouco aí, nessa base da desconfiança? Bem, não é discurso de banco, mas é discurso do setor privado que está cansado. Né?
um discurso de pessoa física, de cidadão que está cansado. Eu não quero viver crise, eu quero viver... Não preciso viver bonança, mas eu quero viver um mundo justo, né? Um mundo justo de salário, de preços, etc. e tal. Então, eu acho que é um discurso de quem está a fim de lutar pelo país, qualquer que seja a condição que está lá em Brasília. Essa é a condição que está dada, né? O raciocínio de que só rompendo que vai melhorar... E se não romper, então não melhora? Não posso ter essa alternativa. Tenho que trabalhar com todas que fazem melhorar. Então, o que tem lá hoje é isso, é o que tem. Eu confio no ministro Levi, eu confio no que está sendo feito lá, confio mais no executivo do que no legislativo. Existem problemas, como existem em qualquer lugar, e a confiança vem no nosso trabalho, vem no nosso dia a dia. Se Brasília fizer a parte dele e a gente fizer a nossa, é que a gente assim, o consumo, você olha, as empresas, enfim, não estão fazendo. Tem motivo para perder confiança, mas para perder tamanha confiança, como diz meu marido, você vai perder seu emprego? Não. Então, por que está com tanto medo? Né? E que eu tenho provocado. Se ficar agindo como desempregado, o desempregado ficará. Então, acho que não é um discurso de banco, não, ainda que banco tenha total interesse que a economia vá bem. Né? A gente não ganha nada com a crise. Empresa quebrando, a gente quebra junto. A gente não quer isso. Né? Banco empresta e espera que alguns não vão pagar, porque se todos pagarem, nosso negócio não existe. Mas o nosso negócio é viver de empresa saudável, fazer fila. Outro dia a gente dizia fazer fila para demanda de crédito. Ninguém mais quer crédito, a gente visita empresa. Não. Peraí, se a gente não emprestar, a gente não vive. O nosso mundo não é só de captar, a gente capta para emprestar. Então, não só banco. Né? Uma construtora vive de fazer obra. Né? Uma empresa do setor automotivo vive de vender carros. Ninguém mais quer comprar carro, ninguém mais quer construir, ninguém mais quer investir, então a gente fecha e vai embora. Tem gente que está fazendo isso, mas acho que é uma minoria. Então, não é discurso de banco, é discurso do setor privado cansado de viver uma crise semi-criada. Fabiana, tem uma pergunta ali, vai ser a última pergunta, que a gente já está em cima da hora. E depois, quem quiser, me manda a pergunta, me avisa e a gente fala pelo telefone, qualquer coisa. Fabiana, dentro desse discurso de virar o jogo, lógico, bancos privados estão dentro de virar o jogo. O que é que os bancos privados estão fazendo com relação a isso? Já que a gente percebe no mercado que os bancos privados restringiram o crédito. E a função primordial de qualquer sistema financeiro em um país civilizado é fomentar a economia. Uhum. Bem, a gente também não quer perder dinheiro. Então, na hora que vê que uma empresa não vai ter condições de pagar, você vai dizer, eu não vou emprestar. Outro dia, alguém me disse, você defende um crédito desse setor? Eu falei, agora, não. Tem excesso de capacidade, não vai, esse investimento não vai ser pago. Né? Por outro lado, posso dizer isso internamente, reuniões do banco, orientação que é dada. Esteja mais do que nunca perto do seu cliente. Seu cliente vai precisar de você. Banco está na hora ruim também, nem que seja uma taxa maior. O spread subiu, a taxa de juros subiu, o custo de capital subiu. Hoje tem até uma matéria. O estresse fez com que os juros não sejam 14. Você vai tomar hoje é 15, 16. Outro dia o pessoal da Bradesco Financiamento me ligava. Fabiana, você viu essa curva de juros? Eu falei, vi. Como eu vou emprestar, financiar um carro a essa taxa de juros? Eu falei, não sei. Mas a gente vai ter que encontrar alguma alternativa, porque você tem meta de financiar carro. A empresa que produz carro tem que vender carro. Já caiu 20%. Não dá para cair mais, não. Você tem que segurar seu emprego, etc. Então, assim, óbvio que... como qualquer empresa privada, quando você diz banco privado, empresa privada, tem que preservar o seu resultado. Né? A gente faz as coisas com muita segurança, muita cautela. Não é à toa que nós tivemos um caixa bem gordinho e, num momento de crise, né, eu acho que o Bradesco é o melhor exemplo, comprou um banco caro, uma das maiores aquisições da nossa história, e se a gente não acreditasse no país, a gente tinha emitido um cheque do tamanho que foi, ainda em dólar. Né? Nesse cenário, poxa, a gente acredita no país, mas a gente também não vai rasgar dinheiro. Então, o custo do dinheiro subiu, a competição bancária mudou, porque banco público fez coisas do que não deveria e agora vai ter que acertar, então o spread mudou para todo mundo. Nós não queremos abandonar o cliente e o discurso é não deixe entrar na recuperação judicial, que algumas vão tentar, porque na hora que entrar, você não tem mais o que fazer por essa empresa e você tem que fazer alguma coisa pela empresa. Então, esse é o nosso discurso, assim, a nossa força de venda. Eu digo isso porque eu estou aqui com a equipe do Private, mas eu estava 2 semanas atrás com a equipe do Varejo, a gente que está na agência,
eu estou com a equipe do corporate, de empresa, ou seja, todos os níveis de empresa e segmento, esse. Vai ter gente que não vai aguentar nesse processo e tem gente que está com força. Eu visitei empresas essa semana no setor de alimentação, estou comprando gente que não está aguentando. A gente comprou um banco que não conseguiu operar o Brasil, a gente consegue operar o Brasil. Põe custo Bradesco, né? E força de venda Bradesco. O HSBC vai ser mais rentável do que o Bradesco, porque a penetração é muito baixa de produto e são muito caros. A gente é barato, nosso salário é barato. Posso dizer que e a gente paga o estacionamento, a gente faz ali um bem bolado e entrega o resultado. A gente veste a camisa, porque a gente acredita na empresa, acredita no país. Então, eu não vou negar que o spread está subindo, eu não vou negar que juros ficou mais caro, custo de dinheiro ficou mais caro, e não vou negar que tem alguns créditos que o banco está dizendo, agora não, você não vai me pagar. Mas, por outro lado, a gente continua oferecendo... Ontem visitei uma empresa alemã, a gente ofereceu linha em euro através da nossa matriz em Luxemburgo, e foi mais barato que os bancos europeus. Então, assim, tem caso para tudo, tem história para tudo, tem setor para tudo. Se for o seu caso, enfim, depois a gente discute mais um pouco. Mas era só para completar essa visão nossa, né? A gente ouve, vive e vai ter que pagar essa conta da HSBC em casa. E é orgulho nosso de, num ano de crise, dizer, olha, tivemos coragem e não tivemos muito como titubear, não. Era nosso, era a última oportunidade que a gente tinha para se fortalecer. E você vê outras empresas também. Esse cenário, eu vou aguentar 2, 3 anos e depois as coisas vão estar bem. Semana a gente recebeu um senhor japonês e disse, eu não estou preocupado com o Brasil em 2, 3 anos. Estou preocupada que, enfim, vocês são o Brasil, uma economia enorme, vai passar por isso, outras crises já vieram. Renan e Cunhas vão embora, Dilma vai embora. Enfim, essas pessoas mudam, a gente muda, enfim. Então, essa é a mensagem central, né? Se não acreditássemos, não estaríamos com essa conta para pagar, que não foi só o presidente do conselho que assinaram o cheque. Não consultaram todo mundo no banco, não, né? Os 93 mil funcionários. Mas a gente vai ter que fazer agora esse negócio acontecer. Então, a gente tem total interesse de que as coisas aconteçam e de que o Brasil vá para frente, mesmo que passe por alguns anos aí difíceis e que a gente ache que acabou. Não acabou, não. Eu ainda sou muito nova. Eu acho que eu ainda posso pôr no meu currículo outras crises. Eu não quero que essa seja a última, não. Passa por essa e outras virão. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada pelas suas provocações, suas conhecidas provocações e reflexões, muito importante aqui para o grupo.